Fala galera, bem-vindos ao canal Leidos, aqui quem fala é o Alenart e o filme da vez é Lunar, lançado em 2009. E antes de irmos à história, eu peço para que você deixe o like, inscreva-se e ative o sininho. Também se torne membro do canal se quiser e puder, e é isso aí, vamos logo pro vídeo. A humanidade encontrou uma solução para o problema energético, através de um elemento que havia na Lua, chamado Hélio 3. Tal elemento era capaz de fornecer energia em abundância, o que criou uma era de prosperidade. Para extrair esse elemento foi instalada uma base de mineração na Lua, e Sam Bell trabalha nessa base. O contrato de trabalho dele duraria por 3 anos, e já estava no fim aliás. O protagonista mais do que tudo ansiava voltar para a Terra, afinal ficar sozinho por 3 anos naquele lugar não era uma experiência maravilhosa. A única companhia de Sam era o robô da base chamado Gert. A função dessa máquina seria auxiliar Sam naquilo que ele precisasse. Para piorar a situação do trabalhador, o sistema de comunicação tinha caído devido a uma tempestade solar ou alguma coisa assim, de modo que Sam não conseguia se comunicar imediatamente com a Terra. O que ele conseguia fazer era enviar e receber vídeos para se comunicar com o controle da missão. Dessa maneira, Sam também se comunicava com a esposa dele chamada Tess. De tempos em tempos, Sam recebe vídeos de Tess em que ela falava como estava sendo a vida longe dele e como estava a filha do casal chamada Eve. Após tanto tempo sozinho, o protagonista muda seu comportamento. Ele começa a falar muito sozinho para preencher a vontade de se comunicar com outras pessoas. Ele também fala com o robozinho, é claro. Mas algo que é um pouco estranho é o fato de Sam ver pessoas pela nave, o que era impossível, ele estava sozinho ali. Aquilo parecia ser uma alucinação. Um dia, quando estava fora da base, novamente Sam pensa ter visto alguém lá fora. Isso faz com que ele bata seu veículo. Depois disso, vemos Sam acordar na enfermaria. Gert diz que ele sofreu um acidente e levaria um tempo até que ele estivesse apto para continuar suas funções na base. Pouco depois, o protagonista levanta da cama e sai andando pela base, e aí ele vê o robô falando com 2 executivos da Lunar, que é a empresa dona da base mineradora na Lua. Aquilo era estranho, porque a comunicação deveria estar impossibilitada, pelo menos para fazer chamadas ao vivo. Gert diz que na verdade ele estava gravando um vídeo para informar o controle sobre o status da operação. Sam sabia que não era o caso, porque Gert estava trocando informações em tempo real com os executivos. Ainda assim, ele não entendia por que estavam mentindo para ele. Embora o protagonista estivesse ansioso para exercer suas funções, os executivos depois enviam uma mensagem em que dizem que Sam deveria descansar até que estivesse completamente recuperado de seu acidente. Uma equipe de resgate seria enviada para recuperar o coletor quebrado e botar a base em ordem. Nesse meio tempo, Sam não deveria sair da base, e isso deixa ele descontente. Ainda assim, ele dá um jeito de sair da base, mesmo sendo ordenado a não fazer isso. Já na superfície lunar, Sam vai até onde o coletor tinha batido antes. Ele entra no veículo e percebe que tinha um cara lá dentro. Sam leva o homem para a base e ele percebe que aquele cara era igual a ele, o que o deixa desconcertado. Sam pergunta a Gert quem era aquele homem, mas o robô dá apenas respostas vagas. Após o estranho se recuperar um pouco, ele vai conversar com Sam. Nesse momento, os dois percebem que eles são clones. Para diferenciar os dois, vou chamar um dos personagens de Sam Velho e o outro de Sam Novo. O Sam Velho é o personagem que conhecemos no começo do filme, que estava prestes a completar seus 3 anos de trabalho. Ele sofreu um acidente no coletor e ficou lá fora. Enquanto isso, um novo clone foi acordado porque Gert imaginou que o clone anterior estava morto. E este é o Sam Novo. O Sam Novo percebeu que tinha algumas coisas estranhas acontecendo, decidiu sair da base e encontrou o Sam Velho, e isso definitivamente não estava nos planos da Lunar. Inclusive, o plano de resgate da empresa, na verdade, era uma tentativa de sumir com o corpo do clone que estava lá fora. Por isso, o Sam Novo estava proibido de sair da base por algumas semanas. E a partir daí, os dois personagens têm que lidar com a terrível percepção de que eles são uma cópia do verdadeiro Sam Bell. Eles começam a pensar sobre qual vida poderiam ter fora dali, porque todas as memórias que tinham foram implantadas. Desse modo, toda a vida deles era, de certa forma, uma mentira. Não havia para onde voltar. Mas se é assim mesmo, para onde iriam após terminado os 3 anos de contrato? Antes de respondermos isso, é importante dizer que o Sam Novo decide procurar na instalação pelo compartimento onde estavam os outros clones, porque ele imaginava que havia outros que no futuro iriam substituí-los e serem substituídos por outros clones também. Na verdade, a operação era bem sofisticada, porque o que a Lunar fazia era colocar o clone para trabalhar por 3 anos e após isso, o sujeito era colocado numa cápsula supostamente criogênica
onde entraria num estado de sono profundo. Após 3 dias, o clone estaria na Terra, onde poderia novamente encontrar sua família. Isso era o que era prometido aos clones, mas na verdade vemos que no final dos 3 anos, eles eram eliminados e um novo Sam Bell acordava na enfermaria, acreditando que sofreu um acidente, e a partir daí ele exercia suas funções na base até também ser substituído por outro clone e assim sucessivamente. Eventualmente o Sam novo diz ao Sam velho que a comunicação com a Terra não foi cortada. Ele lembra que tinha visto Gert falando com os executivos, mas se a comunicação não tinha sido cortada, por que não conseguiam falar diretamente com a Terra? A resposta para isso é simples. A Lunar havia instalado torres na superfície que bloqueavam o sinal de comunicação, e essas torres estavam além do limite geográfico ao qual era permitido Sam Bell ir. Por isso, o antigo clone nunca notou antes essas torres. Ele não tinha motivos para sair explorando à toa o terreno lunar e nem motivos para acreditar que a empresa tinha sabotado a comunicação de propósito. Ao longo dessas descobertas, a situação de saúde de Sam velho vai piorando. Isso é uma coisa que vemos ao longo do filme conforme é descoberto sobre os antigos clones. Todos eles têm um prazo de 3 anos de validade, por assim dizer. Ao final do tempo, a saúde deles começa a deteriorar exponencialmente. Provavelmente eles tinham sido criados para morrer rápido. E o lance de ser só 3 anos e não 20 é porque 3 anos é um tempo bem mais de boa para alguém suportar ficar sozinho. Afinal, se deixassem um clone ali por 20 anos, ele ia ficar completamente maluco. Então faz sentido que o tempo de substituição seja curto. Mais tarde, os dois finalmente encontram o local onde estavam armazenados os clones. E havia centenas, talvez milhares deles. Eram quase como pilhas para serem usadas e descartadas para manter a atividade econômica acontecendo. Para a empresa era ótimo, eles tinham trabalhadores que exerciam as tarefas ininterruptamente, sem necessidade de treinar novo pessoal após uma substituição, já que os clones tinham todas as informações necessárias já implantadas neles, né? Então para eles era ótimo, só que para os clones que entenderam toda a situação, nada estava muito legal. Então eles formulam um plano. O Sam velho pede a ajuda de Gert, e o Gert ajuda, porque no final das contas aquele robô estava programado para ajudar o Sam. Então ele acaba sendo uma mão na roda. Pois é, ele não estava totalmente do lado da empresa. E o plano é o seguinte: Gert deveria acordar um novo clone, lembrando que a Lunar tinha mandado uma equipe de resgate que chegaria à Lua em algumas horas. Então era importante que eles pusessem um plano em prática o mais rápido possível. Porque se o resgate chegasse antes e vissem que tinha mais de um clone acordado, iam matar todos. Desse modo, o plano era o seguinte: o novíssimo clone que recentemente acordou seria colocado no coletor e ele faria o papel do clone que se acidentou lá fora. Sam novo ia ficar na base e ia continuar exercendo suas funções ali e tentar escapar no futuro, provavelmente. Já o Sam velho iria escapar utilizando uma nave e ele iria para a Terra. Só que esse plano muda porque conforme a saúde do Sam velho vai ficando cada vez pior, ele percebe que não havia muita perspectiva de futuro para ele. Assim, o que ele sugere é que o Sam novo escape rumo à Terra. Enquanto isso, o Sam velho ficaria no coletor e ele aceitaria seu destino. Já o clone que foi acordado por último pelo Gert e que não tinha ideia de toda essa situação ia continuar exercendo suas funções na base normalmente. E ele não ia sofrer porque ele simplesmente não sabia que era um clone. Bom, esse plano é posto em prática. Assim, Sam novo leva o Sam velho até o coletor e o deixa lá. Desse modo, quando a equipe de resgate chega, eles encontram o clone que tinha se acidentado onde esperavam encontrar. O clone que foi acordado por último ficou trabalhando na base normalmente. E o Sam novo voltou para a Terra. Quando chegou na Terra, vemos que ele fez um exposed. Assim, quando se tornou público o que a Lunar fazia, as ações da empresa caíram e isso se tornou uma crise enorme. Não é dito se o Sam morreu depois de 3 anos, porque todos os outros clones morreram mais ou menos nesse tempo. Talvez eles fossem envenenados, na reta final do contrato de trabalho. Isso não é explicado bem no final do filme. E caso você esteja se perguntando o que aconteceu com o Gert, antes de Sam ir embora, ele reprogramou o robô para que todos os dados a respeito do que ele viu se perdessem. Isso a princípio era para proteger o Sam, para que os executivos da Lunar não soubessem o paradeiro dele ou qualquer coisa assim. Mas sabendo que ele botou a boca no trombone, acho que isso não faz muita diferença. De qualquer jeito, o sentimento que fica em relação ao robô é que ele era bem fofinho. Você fica pensando que ele vai sacanear o personagem, mas é justamente o contrário. Bom galera, por esse vídeo é isso, nos vemos no próximo e tchau!